onde a grama é queimada pelo sol e seus gritos ecoam pela savana. Nada pode fazer uma mãe babuíno recuar. Diante da morte, o amor maternal pode derrotar o instinto de caçar? Queniano feroz. Mãe babuíno protege seu filhote da morte. O sol queniano nasce brilhantemente, pintando as pastagens de Masai Mara com um mar de luz amarelo-alaranjada. Cada vento carrega o aroma de grama seca e poeira por todo o espaço, onde a vida começa a se agitar após uma longa e tranquila noite. À luz do amanhecer, centenas de criaturas deixam seus locais de descanso, todas entrando em um novo dia, onde cada respiração é uma aposta com a morte. Em uma encosta rochosa e empoeirada, um bando de babuínos acorda. Eles se limpam e depois se dispersam em busca de comida. Este é um dos primatas mais inteligentes da África. Os babuínos vivem em sociedades unidas, onde poder e afeto se entrelaçam. Entre eles, há uma ordem implícita: os fortes dominam, os fracos obedecem, mas nunca há diferença. Nesse mundo, amor, instinto e reprodução não são apenas a extensão da espécie, mas também um símbolo de status. Quando a estação chuvosa passa, a grama verde cobre as pastagens, que é a época de reprodução dos babuínos. A atmosfera no bando muda. Os machos adultos ficam mais alertas e agressivos. Eles estão prontos para lutar para afirmar seus direitos de acasalamento. Somente o vencedor tem o direito de se aproximar da fêmea no cio. Durante o momento do acasalamento, os babuínos não apenas demonstram seu instinto, mas também seu vínculo social. O macho dominante usa seu corpo para proteger a fêmea, mantendo-a à vista mesmo após o acasalamento. É um ato de proteção do direito de ser pai em uma sociedade competitiva. Para as fêmeas, a escolha de um parceiro não se baseia apenas na força, mas também no cuidado. Elas podem ter uma queda por machos que as protegeram de predadores ou compartilharam comida. Após cerca de 6 meses de gestação, o bebê nasce.
A mãe segura o filhote no peito, pequeno, mas cheio de vida. Os outros membros do bando se aproximam, cheiram delicadamente, observam e depois se afastam. Para eles, dar à luz não é um ritual, mas uma regra arraigada no antigo ritmo da vida. A mãe babuíno não abandona seu filhote nem por um instante. O bebê é amamentado e carregado em todas as jornadas. O bando de babuínos é um testemunho vivo do ciclo de reprodução, luta e continuidade. O bando de babuínos se move em direção ao topo das árvores, onde há alguma sombra e frutas maduras raras. Mas, à distância, um perigo se aproxima. Os cães selvagens africanos acabaram de fracassar em uma caçada. Famintos, cansados e desesperados, eles se movem para uma nova formação, com o focinho sondando o vento e as orelhas eretas. O cheiro de macacos e frutas maduras estimula seus instintos de caça. Em poucos minutos, aquelas sombras esguias se espalharam pela pastagem, tão silenciosas quanto os ventos que carregam o cheiro da morte. O líder dos babuínos descobriu algo incomum. Ele gritou. Todo o grupo reagiu imediatamente. As crianças foram carregadas para cima da árvore. Os filhotes foram empurrados para cima, as fêmeas amontoadas. Mas a distância era muito curta. Os cães selvagens os tinham visto. Mas uma mãe babuíno decidiu enfrentá-la. Ela mergulhou. A batalha começou. A batalha a deixou sozinha, cercada por predadores sedentos de sangue. Em um instante, ela desmaiou. A criança havia escapado da morte. O pequeno corpo jazia imóvel na grama amarela. Acima. A criança ainda se agarrava firmemente ao galho da árvore, com os olhos arregalados, olhando para baixo sem entender o que acabará de acontecer. No Quênia, onde a vida e a morte estão a apenas um sopro de distância, o amor maternal ainda é a chama mais brilhante na escuridão da natureza. Quando o sol se põe nas pastagens quenianas, a vida não para por causa da morte. Os filhotes daquela mãe babuíno ainda se agarram aos galhos.
Eles não sabem que, de agora em diante, este mundo não terá mais calor para protegê-los. A cada dia que passava, o bebê era adotado por outra fêmea do grupo. O tempo passou. A estação das chuvas havia chegado e passado, e a grama nova brotava. O bebê babuíno daquele ano havia crescido, seu pelo estava mais escuro, seus olhos mais aguçados e seus passos muito mais cautelosos. Ele não se agarrava mais a ninguém, mas encontrava seu próprio alimento, evitava seus inimigos e observava o mundo que sua mãe havia deixado. No grupo, ele ainda era considerado inferior, pois perder a mãe significava perder seu apoio. Mas a natureza não precisava de piedade. Todos precisavam aprender a se sustentar. Esta manhã, enquanto o grupo se deslocava para uma floresta mais densa em busca de alimento, outra ameaça espreitava em silêncio. A luz do sol filtrava-se pelas folhas, uma sombra amarela que jazia silenciosamente. Seu pelo era manchado como luz quebrada através das folhas, ao mesmo tempo brilhante e cruel. Era o leopardo, o mestre caçador solitário da África. Ao contrário do leão barulhento ou do cão selvagem que coopera em matilhas, o leopardo age em silêncio absoluto. Cada passo é um mistério da escuridão. Não precisa de um rugido para afirmar seu poder. Seu corpo é uma obra-prima perfeita da evolução, músculos flexíveis, uma coluna flexível e 4 patas macias como a noite. Quando se move, não há som. De seus olhos dourados, que refletem a luz do sol, a seus ouvidos que sempre seguem as vibrações do vento, todos os seus sentidos nasceram para caçar. Ele não caça por gula, mas por instinto de sobrevivência. Cada refeição é uma recompensa após horas de observação, perseguição e espera. Quando chega a hora de caçar, todos os seus movimentos parecem desaparecer no ar. E, ao contrário de outros predadores, o leopardo não exibe suas conquistas. Ele arrasta sua presa para cima de uma árvore, evitando ladrões. Com suas mandíbulas incrivelmente fortes, pode carregar o dobro do seu peso corporal a uma altura de mais de 5 metros.
Debaixo da acácia, um bando de babuínos procura frutas maduras. O filho da mãe que o sacrificou anos atrás se afasta do grupo, colhendo frutas. Ele não sabe que um olhar frio o atingiu. Como se pressentisse perigo. De repente, ouve-se um grito. Os babuínos estão em caos. Em um instante, a situação se inverte. O leopardo agora precisa enfrentar o grupo agressivo. Conseguirá escapar? Aqui, o Quênia nunca parou por dor ou medo. Cada criatura nascida no Quênia carrega consigo um destino, tornar-se caçador ou sobrevivente. A estação chuvosa passou, deixando longas rachaduras nas pastagens quenianas. Masai Mara agora é apenas grama seca e calor subindo do solo. A sede invade cada criatura, forçando-a a deixar seu abrigo em busca de água. O bando de babuínos se move lentamente ao longo de um riacho seco, onde há apenas algumas poças d'água no meio da ravina. Liderando a matilha estava o macho adulto, filho de sua falecida mãe. Agora ele era o líder da matilha, com o olhar aguçado e os passos cautelosos, carregando consigo as memórias de suas fugas. Sua matilha agora era maior, com machos jovens e novos membros nascidos há pouco tempo. Um som de chaurear ecoava no vento, misturado ao cheiro de poeira seca. Mas eles nunca imaginaram que onde havia água, havia morte. Sob a lama, uma sombra negra gigante jazia imóvel. Era o crocodilo do Nilo, o predador mais antigo da África, uma criatura que existia há centenas de milhões de anos, com a paciência do tempo e uma fome insaciável. Uma criatura perfeitamente esculpida para a crueldade, um corpo coberto por chifres grossos, uma cauda longa que ocupava metade de seu comprimento, uma mandíbula que podia produzir uma força de mordida 3 vezes maior que a de um leão adulto. Cada dente piramidal é uma lâmina biológica, que volta a crescer assim que o antigo se quebra, como se a natureza não permitisse que enfraquecesse nem por um dia. O crocodilo do Nilo pode ter mais de 5 metros de comprimento. Seus olhos flutuam metade acima da água, imóveis como madeira flutuante, mas por baixo está uma máquina de caça perfeita. Cada batimento cardíaco é lento, como uma contagem regressiva para o momento. Uma jovem macaca, segurando seu filhote nos braços, desceu até a beira da água e abaixou a cabeça. Apenas alguns goles, o suficiente para matar a sede do filhote.
Um momento de silêncio. Então, de repente, uma mandíbula gigante se ergueu. A macaca perdeu um braço. Todo o bando de macacos entrou em pânico, gritando. A cena restante deixou todo o bando de macacos sem palavras. A macaca ainda segurava seu filhote firmemente nos braços, mas seu corpo estava mole. Naquele momento, o bebê deitado ali testemunhou a cena novamente. Ao pôr do sol, a água se transforma em bronze queimado. As sombras de outros animais se sucedem. Todos estão sedentos. Todos devem se curvar. E cada reverência é uma aposta pela sobrevivência. Contra o céu amarelo escaldante, as listras no corpo da zebra são como uma chama viva. Cada zebra é uma imagem perfeita, não há duas iguais. Para elas, a água não é apenas um lugar para matar a sede, mas também um lugar para se refrescar após uma longa jornada em busca de grama fresca. Em meio a esses passos pesados, surge uma manada de impalas. Sob o luar, eles aparecem como silhuetas esguias, com seus olhos brilhantes refletindo a água. Sua pelagem marrom avermelhada com um brilho dourado, barriga branca e lisa e chifres curvos em forma de foice parecem traçar uma linha suave na terra árida. Mas não se deixe enganar por essa beleza, os impalas são a personificação da vigilância absoluta. Cada passo, cada olhar foi calculado. Eram antílopes ágeis, capazes de saltar mais de 3 metros e correr a velocidades de quase 90 km por hora. O rio Quênia ainda flui, carregando as memórias dos engolidos e o sopro do vencedor. O sol nasce, apagando a escuridão do rio Quênia. A água está parada, mas a vida está retornando. Ao longe, a superfície do rio ondula, depois um rugido profundo. É um hipopótamo. Cada um pesa mais de 3 toneladas e seu corpo gigante faz a água tremer ao pisar. Sua pele grossa secreta uma gosma rosada, um protetor solar biológico que só os hipopótamos possuem. Seus olhos, orelhas e nariz estão localizados no topo da cabeça, permitindo que submerjam quase completamente na água enquanto observam e respiram. Debaixo da água turva, os hipopótamos são uma fortaleza viva. Podem correr até 30 km por hora e sua mordida é suficiente para esmagar ossos de búfalo.
Durante o dia, vivem em manadas, que podem chegar a dezenas de indivíduos, centradas em torno de um líder macho gigante. Para ele, o rio não é apenas um local de descanso, mas um território inviolável. Qualquer macho estranho que entre é imediatamente desafiado. Por semanas, a mãe e o bebê hipopótamo não serão separados. Qualquer um que se aproxime, seja um colega hipopótamo ou um predador, receberá a ira de uma mãe de 3 toneladas. No Quênia, o rio não é apenas um abrigo, mas também uma fronteira de poder e vida. Todas as manhãs, o rugido do hipopótamo, iniciando um novo dia onde a dominância, o amor maternal e o instinto de sobrevivência se unem, criando um ritmo infinito da natureza. O rio ainda flui, carregando vestígios de sangue, de vida e memórias que nunca se apagam. Todas as criaturas aqui, dos babuínos aos leopardos, aos crocodilos e hipopótamos, lutam pelo mesmo propósito, a sobrevivência. Nesse círculo vicioso, não existem pessoas mais, apenas criaturas forçadas a se tornarem mais fortes a cada dia para continuar a existir na natureza cruel. O que você sente com mais intensidade depois dessas batalhas? Deixe sua opinião na seção de comentários. E se você gosta de histórias emocionantes, curta, inscreva-se e ative o sininho de notificações para continuar explorando as próximas batalhas conosco. Onde a vida e a morte espreitam a cada passo, o predador está sempre no controle. Mas desta vez a presa não foge. Não há garras afiadas nem velocidade extraordinária, apenas a força da manada e a fúria latente. Neste confronto, e pode ser o caçador quem precisa fugir. O feroz Okavango. A fúria do búfalo selvagem. No noroeste de Botsuana, onde os rios não desaguam no mar, mas desaparecem silenciosamente no deserto, o Okavango surge como um milagre vivo em meio à terra árida. Durante a estação das cheias, bilhões de metros cúbicos de água fluem do planalto angolano, inundando as planícies, transformando este lugar em um labirinto verde profundo de canais, pântanos e ilhas flutuantes. Mas a beleza não é suave.
Dentro do Okavango existe um mundo cruel, onde cada criatura precisa lutar por sua vida todos os dias. Os predadores espreitam na escuridão. E então, da névoa matinal que se estendia pela borda do pântano, sombras negras e sólidas começaram a surgir. O búfalo africano tem um corpo musculoso, um dorso grosso, 4 patas robustas e uma pele cinza escura e empoeirada. Em sua cabeça, há um par de chifres fortes e curvos, cujas raízes se fundem em uma massa sólida como um capacete, característica encontrada apenas em machos adultos. Seus olhos são profundos, calmos, mas sempre cintilantes de vigilância. Vivem em grandes manadas, de algumas dezenas a centenas de animais, geralmente lideradas pelo macho alfa. Movem-se juntos para encontrar água, pasto e evitar inimigos. Na manada, as búfalas fêmeas criam seus filhotes e se unem em pequenos grupos, enquanto os machos mais velhos frequentemente se separam da manada para viver sozinhos ou formar pequenos grupos. Durante a época de acasalamento, os machos competem pelo domínio para ter acesso às fêmeas. Os chifres do búfalo africano não são apenas armas, mas também símbolos de força e autoridade. A base dos chifres é grande, fundida em uma massa sólida como um capacete, capaz de suportar um impacto terrível sem se quebrar. Os dois búfalos machos investem um contra o outro. A luta termina, não há sangue, mas a reputação foi confirmada. No mundo dos búfalos selvagens, a vitória não exige um rugido. Eles só precisam de um estrondo alto o suficiente para silenciar toda a estepe. O vencedor tem o direito de se aproximar da fêmea. A época de reprodução é quando o rebanho de búfalos fica inquieto. As búfalas fêmeas geralmente entram no cio apenas uma vez por ano e, ao escolher um parceiro, priorizam machos fortes que acabaram de provar sua força em lutas. Após a fertilização, as búfalas fêmeas ficam prenhes por quase um ano. Elas frequentemente se refugiam em vegetação densa ou em áreas isoladas dentro do rebanho para dar à luz. Os bezerros nascem com pelos castanho claros, com as patas ainda tremendo. Mas depois de apenas algumas horas, eles conseguem ficar em pé com firmeza, mamar e começar a se mover.
Nos primeiros dias de vida, os filhotes são sempre cercados por suas mães e outras búfalas fêmeas do grupo para protegê-los. Em um mundo cheio de perigos, o nascimento de um novo indivíduo sempre traz esperança e desafios ferozes de sobrevivência. Mas, apesar de sua força e solidariedade, os búfalos selvagens não são invencíveis. Na natureza, sempre há forças que obrigam os mais fortes a baixar a cabeça. Nas pastagens secas e queimadas pelo sol, a aparição do gigante faz com que toda a manada de búfalos selvagens se cale. A cautela não está mais escondida. Elefantes africanos. Um símbolo de poder absoluto. Seus corpos são como rochas vivas móveis, com até 3 metros de altura e pesando mais de 6 toneladas. Sua pele áspera e cinzenta é espessa como uma armadura, uma proteção natural contra insetos e a luz solar intensa. Sua longa tromba é uma ferramenta multifuncional, tanto para a mão, quanto para o nariz e para a arma. As presas curvas que se estendem de ambos os lados da boca não são usadas apenas para cavar e quebrar galhos, mas também para mostrar a classe de cada indivíduo. As orelhas grandes são como ventiladores, batendo constantemente para regular a temperatura corporal. Os elefantes africanos vivem em manadas, geralmente lideradas por uma fêmea mais velha. Eles se unem fortemente, protegendo seus filhotes e compartilhando memórias de terras com água e comida. Movendo-se sazonalmente, a manada deixa rastros nítidos no chão. Trilhas profundas são marcadas por pegadas gigantes. Embora pareçam lentos, quando provocados, os elefantes podem se mover a velocidades de até 40 km por hora. E quando estão com raiva, nenhuma espécie na savana ousa ficar em seu caminho. Conforme a manada de búfalos se movia, o espaço subitamente ficou silencioso. De longe, uma grande sombra apareceu. Era um elefante africano adulto bebendo água ali perto. O búfalo procurou um lugar para beber e se aproximou. O espaço tornou-se caótico, com um rugido de alerta, e a manada de antílopes próxima também o evitou. O jovem búfalo, seu bando nunca havia sido desafiado. Ele continuou parado, ignorando o aviso do gigante. Aquele desafio havia excedido o limite. O elefante atacou.
A luta terminou rapidamente. Mesmo com seus chifres fortes, ele não conseguiu resistir à fúria do gigante. Só conseguiu ficar imóvel. Sob o sol escaldante, a poeira baixou. Toda a terra voltou ao silêncio como se nada tivesse acontecido. Apenas a figura imóvel daquele que ousou enfrentar o poder absoluto permaneceu. No mundo selvagem, a coragem nem sempre é suficiente para vencer a vida. Um indivíduo cai. Mais uma lição está gravada na memória coletiva da manada. Coragem por si só não basta para sobreviver. A jornada deve continuar, pois há inúmeros perigos ao redor. Na grama alta e na escuridão silenciosa, alguém aguarda o momento certo. Os predadores nunca dormem. Leão. O caçador domina a savana. Com um corpo grande, músculos firmes e pelagem marrom dourada, ele se camufla facilmente na grama seca. Os machos se distinguem por uma juba espessa ao redor da cabeça, geralmente de dourado escuro a marrom escuro, criando uma aparência majestosa e uma camada de proteção em batalhas por território ou direitos de acasalamento. As fêmeas não têm juba, são esguias e ágeis e frequentemente assumem o papel principal na caça. Eles vivem em grupos sociais fortemente estruturados, incluindo vários machos, muitas fêmeas e seus filhotes. Cada grupo possui um grande território, marcado por rugidos altos que podem ser ouvidos a quilômetros de distância e marcas de urina. Os machos são responsáveis por defender seu território e seus filhotes de intrusos, enquanto as fêmeas são responsáveis por encontrar alimento e criar a próxima geração. Eles caçam em grupos, trabalhando juntos para capturar presas grandes, como zebras, antílopes, búfalos e até mesmo girafas ou elefantes jovens. Ao caçar, usam táticas furtivas, aproveitando o terreno e o vento para evitar serem detectados. Alguns agem como iscas ou a curta distância, enquanto outros emboscam pelas laterais ou pela retaguarda. Geralmente são ativos à noite ou no início da manhã, quando a presa está desprevenida e o clima está fresco. Durante a época de acasalamento, os machos lutam para estabelecer o domínio no bando. As batalhas com garras e presas podem ser ferozes. O macho vencedor poderá acasalar com as fêmeas do bando. O período de gestação de uma leoa é de cerca de 110 dias e geralmente dá à luz de 1 a 4 filhotes.
Os filhotes nascem com pelagem clara e manchada, que os camufla na densa vegetação rasteira onde se escondem. Nas primeiras semanas, eles são mantidos escondidos para evitar ameaças de hienas, leopardos ou até mesmo leões machos estranhos. Fêmeas do mesmo bando frequentemente cuidam e nutrem os filhotes umas das outras, formando uma comunidade matriarcal unida. Os leões são a personificação da força, da estratégia e do espírito de matilha. Eles dominam não apenas pela força, mas também pela cooperação e coesão social, tornando-se um dos predadores mais organizados da natureza. Desta vez, sua presa é uma manada de búfalos que se movem pelas pastagens queimadas. O bando se move silenciosamente pela grama queimada pelo sol, com cada olhar penetrante fixo nos búfalos pastando à distância. Não há som, nem pressa, apenas o bater do coração e o hálito quente escondido atrás dos juncos. As leoas se dispersam, cada passo rastejando silenciosamente pela grama espessa. Sua pelagem marrom-dourada as fazia-se fundir ao fundo, fantasmas disformes. Seus olhos estavam fixos em seu alvo, cada movimento absolutamente preciso. Elas estavam jogando uma partida mortal de xadrez, onde erros não eram permitidos. À frente, 2 búfalos se separaram da manada. Pararam em um trecho de grama mais verde, alheios ao perigo que se aproximava. Poucos minutos depois de os leões terem atacado, o ar ao redor deles pareceu tenso. De repente, um búfalo sacudiu os chifres. Os 2 leões cambalearam, surpresos com a feroz resistência. A caçada foi forçada a parar. Diante do reagrupamento rápido como um raio da manada de búfalos, os leões recuaram silenciosamente. Sob o sol escuro da tarde, o silêncio na pastagem foi rompido por um confronto. Diante dos formidáveis caçadores, mas desta vez, a presa estava furiosa. Eles não estavam mais parados esperando a morte. Na savana, garras e presas nem sempre têm a palavra final. Quando os passos pesados da manada de búfalos se acalmaram, a savana se abriu para outro ritmo de vida, mais suave, mas também repleto de vigilância. Não muito longe, criaturas mais graciosas caminhavam entre os campos amarelos. Chifres curvos balançavam suavemente ao vento. Eram antílopes.
Essas criaturas não tinham os músculos fortes ou os chifres grandes dos búfalos, mas carregavam uma beleza suave e uma vitalidade tenaz. Com seus corpos esguios, pelagem lisa de marrom dourado ou cinza claro e elegantes listras pretas e brancas ao longo do corpo, os antílopes pareciam ter sido criados para se misturar à luz e ao movimento das pastagens. Suas pernas longas e finas os ajudavam a pular alto e correr extremamente rápido, suas orelhas eretas sempre se voltavam para o menor som e seus olhos grandes e brilhantes sempre olhavam para cima, para onde qualquer perigo pudesse surgir. Os antílopes viviam em rebanhos, que podiam chegar a centenas de indivíduos. Eram gentis, alertas e nunca tiravam os olhos da paisagem ao redor. Mas era essa fragilidade que os tornava presas atraentes para todos os grandes predadores. Cada vez que uma alcateia de leões aparece, os passos em pânico dos antílopes se elevam como ondas, criando uma sinfonia silenciosa de sobrevivência entre a vida e a morte. Embora não tenham relação direta, antílopes e búfalos formam, involuntariamente, uma rede natural de defesa. Os búfalos têm um olfato apurado e instintos de defesa, enquanto os antílopes se destacam por sua visão aguçada e capacidade de detectar perigos à distância. Quando um antílope se assusta, todo o campo se move. E quando um búfalo para, toda a manada para, forçando os predadores a recalcular sua estratégia de aproximação. Essa simbiose silenciosa não vem da amizade, mas de um instinto de sobrevivência de longa data. Todos eles entendem que, para sobreviver, não podem ficar sozinhos. Mas este lugar não é apenas o domínio de caçadores solitários como leões ou chitas. Há fantasmas espreitando na noite, que não precisam de força absoluta, apenas de paciência e número. E, às vezes, são essas pessoas que causam o maior terror. As hienas malhadas são predadoras de aparência estranha, mas surpreendentemente eficazes. Seus corpos robustos são altos nos ombros e afinam em direção aos quadris, com as patas dianteiras mais longas que as traseiras, criando um andar curvado que parece estar sempre à espreita. Sua pelagem amarelo-acinzentada é pontilhada de manchas marrom escuras, suas orelhas eretas e mandíbulas largas contêm a mordida mais forte do mundo dos mamíferos. Elas vivem em matilhas, organizadas de acordo com um rigoroso sistema matriarcal. As fêmeas são maiores que os machos, dominando tanto seus papéis quanto seus direitos de acasalamento. Elas se reproduzem o ano todo, geralmente dando à luz de 1 a 3 filhotes após um período de gestação de cerca de 110 dias. Os filhotes nascem em tocas, com os olhos abertos e com os dentes de leite já presentes. Eles nascem prontos para entrar neste mundo ferozmente competitivo.
Ao contrário de muitos predadores que dependem da velocidade ou de um ataque mortal, as hienas malhadas optam por perseguir suas presas até a exaustão. Possuem grande resistência, podendo perseguir seus alvos por quilômetros sob o calor escaldante, mantendo o ritmo respiratório tão constante quanto o de uma máquina. Ao atacar, a matilha une forças para se dividir, cercar e atacar de várias direções. Suas presas favoritas incluem antílopes, zebras, javalis e até mesmo carcaças deixadas por outros predadores. Sem desperdiçar nenhuma oportunidade, as hienas malhadas mantêm a terra limpa. Uma limpadora de sangue frio, mas indispensável na cadeia alimentar. E agora, enquanto o sol começava a lançar longas sombras sobre a savana do Okavango, uma manada de búfalos se movia em direção à água. Um som fraco vinha dos arbustos. Não era o vento, nem os passos das zebras. Era um movimento organizado, tão silencioso quanto o sopro da escuridão. A savana parecia prender a respiração. Ao longe, sombras se moviam lentamente, sem fazer barulho. As hienas se espalhavam silenciosamente, serpenteando pela grama seca. O espaço ao redor da manada de búfalos tornou-se caótico. Rugidos ecoavam, cascos estampiam descontroladamente e poeira voava por toda parte. Os búfalos entraram em pânico, procurando uma maneira de escapar, mas o cerco havia se fechado. Eles não tinham pressa, apenas esperavam. Um touro caminhava lentamente atrás. As hienas estavam por perto, esperando que a presa lenta caísse. Parecia que o destino da lenta havia sido decidido. Mas desta vez, a manada de búfalos retornou. Eles atacaram os predadores. As hienas se assustaram. Elas se dispersaram, recuando apressadamente, incapazes de se coordenar. A caçada se desfez em caos. Os rugidos ecoaram pela pastagem. Desta vez, não dos caçadores, mas dos contra-atacantes. Os guerreiros búfalos permaneceram na poeira, sólidos como uma fortaleza. Ninguém foi deixado para trás. Ninguém caiu. Nesta pastagem, houve momentos que fizeram até os caçadores virarem a cabeça. E houve dias em que a coragem foi maior do que as garras. O sol se pôs, tingindo a pastagem de vermelho. A manada de búfalos formou um círculo sólido ao redor dos indivíduos fracos. Não houve rugidos de vitória, apenas a vida mantida viva pela solidariedade. O sol desapareceu gradualmente atrás do horizonte. A
A pastagem ainda cheirava a poeira e aos batimentos cardíacos apressados dos sobreviventes. Mas desta vez, a presa não fugiu. Ela não caiu em silêncio. A resistência surgiu como uma tempestade. Não de garras, mas de chifres orgulhosos e corações unidos. A manada de búfalos se levantou, reunindo forças em um bloco unificado. Não mais indivíduos solitários, mas uma força indomável. Quando o caçador recua, o silêncio retorna. Mas não é mais o silêncio do medo, mas o eco de uma resistência obstinada. Esta é a África selvagem, até a presa sabe se irritar, sabe lutar e não se rende. A natureza ainda tem histórias fascinantes de sobrevivência. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os momentos inesquecíveis no coração da natureza selvagem.